Capítulo 1. O que é o homem? De acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição física e espiritual, tendo sido criado como uma trindade: espírito, alma e corpo. Assim como Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. As Escrituras mostram a divisão do ser humano em 3 partes, afirmando inclusive que Deus deseja santificar cada uma delas. Veja: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O ser humano difere dos animais, porque somente ele é composto por essa trindade, que foi dada por Deus na finalização da sua obra. Adão teve o seu corpo moldado do pó da terra, e, para que o fôlego de vida entrasse nele, o Todo-Poderoso soprou em suas narinas. Somente ele recebeu esse toque, ninguém mais. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Jó, capítulo 33, versículo 4. O sopro do Altíssimo fez com que o ser humano se tornasse a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis, capítulo 1, 26, 27. Embora o homem tenha uma constituição física, ele também é dotado da parte espiritual, assim como Deus é. Portanto, o fôlego da vida deve estar em todos os seres vivos, mas somente a raça humana compartilha com o Altíssimo o privilégio de ser uma trindade. Vejamos as diferenças entre espírito, alma e corpo. Do espírito vem a inteligência e a capacidade de interagir com o mundo espiritual. É no espírito que estão a sabedoria, o talento e a inteligência. Uma pessoa que tem habilidade para a matemática, para as artes ou para o canto, por exemplo, recebeu esse talento emprestado de Deus. O Altíssimo distribui os seus talentos aos seres humanos com justiça e diversidade. Por isso, há pessoas com habilidades diferentes umas das outras, mas todas são capacitadas com um proveitoso intelecto. É por meio do Espírito que o ser humano recebe a consciência do bem e do mal, e a capacidade moral de fazer o que é reto, de pensar, pesar, avaliar e de aprender a tomar decisões. Outra função fundamental do Espírito é possibilitar ao homem a comunicação com Deus. Por isso podemos dizer que o Espírito é uma parte muito nobre na constituição humana. Sendo o Altíssimo Espírito, ele se comunica com o espírito humano. Isto é, Deus fala de espírito para espírito, como dizem as Escrituras. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, não com a alma, que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Note que um é o Espírito de Deus e o outro é o Espírito do homem. É o espírito humano que recebe a palavra de Deus e a sua influência para que se arrependa e use a sua fé. É no espírito que desenvolvemos uma consciência espiritual sobre Deus e os seus pensamentos. Portanto, é o nosso espírito que nos diferencia de todas as demais criaturas de Deus. Ao buscar o Senhor, é fundamental saber que Ele é Espírito, pois toda a adoração rendida a Ele só será aceita se for feita com sinceridade e pelo Espírito. Ou seja, o Altíssimo não se satisfaz com uma adoração baseada em emoções e sentimentos humanos. Por isso, o Senhor Jesus disse: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. O plano original de Deus ao criar o ser humano foi de que a alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito.
Mas ao cair, Adão entregou a sua alma à escravidão do pecado, e a sua carne passou a prevalecer. A alma é a substância incorpórea, ou seja, que não possui corpo, que habita na matéria física humana. A alma tem o mesmo significado de coração e trata da essência da vida humana. A alma ou o coração é o centro dos sentimentos e das reações emotivas, sustentadas pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Através dos olhos, a minha alma vê, e orientada pelo meu espírito, decide o que é certo ou errado. Através dos ouvidos, a minha alma recebe informações e toma uma decisão. Através do nariz, a minha alma sente o cheiro e aceita ou rejeita, ou seja, faz uma escolha. O mesmo acontece com o tato e o paladar. Na alma se cultiva a vida interior, com as suas emoções, os seus desejos, os seus sentimentos e as suas curiosidades com respeito ao exterior. Na alma também desenvolvemos a percepção de nós mesmos e dos outros. Enquanto os animais agem movidos pelo instinto, o homem está sujeito à consciência do espírito humano. O Senhor dotou o homem de um apurado livre-arbítrio para escolher o seu próprio destino, se vai andar em comunhão com Deus e submissão ao Deus Altíssimo ou não. O ser humano orienta a sua alma, que por sua vez usa o corpo. Como um homem que cria um robô com a capacidade de obedecer à direção de um chip, inteligência, assim o Criador fez o homem dotado de inteligência para orientar a sua alma no corpo. A alma enxerga com os olhos do corpo, fala com a boca do corpo e escuta com os ouvidos do corpo. Quando este se fere, é a alma que sente a dor. E quando a medicina elimina a dor física, é a alma que sente o alívio. Quando uma pessoa morre, a sua alma sai do seu corpo. Pode-se fazer o que quiser com o corpo, pois ele já não sente coisa alguma. O corpo sem a alma se deteriora, apodrece e volta ao pó. Qualquer doença no corpo reflete as dores na alma. Portanto, é na alma que se sentem as dores físicas e emocionais do corpo. O corpo é o meio que nos proporciona contato com o mundo exterior, nos dá consciência de quem somos e traz as características genéticas herdadas dos nossos pais. Por meio do corpo, o homem consegue fazer muitas atividades: se comunicar, trabalhar, se locomover, se divertir e etc. E em busca de prazer, conforto e segurança, investe nele 24 horas por dia. Seja no cuidado alimentar, no sono, no descanso, no esporte ou no lazer, de alguma forma ele parece ser o centro da atenção por toda a vida. Infelizmente, a maioria das pessoas vive a vida inteira em função do seu corpo, como se ele fosse eterno. Não dão a mínima para o ser incorpóreo que o mantém ativo, a alma. Apesar de o corpo, a matéria física, ser visível, tocável, sentido, apreciado, louvado, endeusado e até mesmo cultuado, poucos têm dado a devida atenção ao ser que mantém o corpo vivo na terra. Por conta disso, o ser humano tem sofrido os horrores de suas constantes más escolhas. No afã de querer satisfazer as suas paixões, bem como toda sorte de desejo que em princípio atende aos caprichos do corpo, o homem acaba se tornando escravo do pecado e do mal. Assim não há como evitar as dores, as angústias e os vazios da alma, que se encontra completamente deteriorada e perdida. Na sua maior dor e aflição, o rei Davi clamou: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Salmos 41, versículo 4. O pecado é uma ofensa contra Deus.
Essa transgressão dá o direito aos espíritos imundos de se apossarem do corpo dos que odeiam a justiça, para então imporem a sua desordem e injustiça na vida dessas pessoas. Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6. O corpo humano, a velha natureza, só deixa de ser instrumento do pecado depois de o batismo nas águas, sepultamento, ter sido validado pela novidade de vida vivida. Porém, se a pessoa que foi batizada nas águas não estiver vivendo em novidade de vida, ou seja, afastada do pecado, o seu batismo não valeu e por isso não tem qualquer efeito prático na vida cristã. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados, sepultados, juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Quando o batismo nas águas é válido, o batismo com o Espírito Santo se torna algo simples e natural. Afinal, como uma pessoa conseguiria permanecer definitivamente afastada do pecado sem um Espírito Santo dentro dela? Seria impossível. Sendo a morada do Altíssimo, a pessoa passa a ser dedicada ao Senhor como o seu templo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E ao usar o seu corpo com dignidade, respeito e honra a Deus. Desta forma, podemos dizer que o corpo é a parte física ou visível do ser humano. Ele serve de vestimenta ou cobertura para a alma, que é onde está a essência da vida de cada pessoa. Podemos dizer então que a alma é a parte do homem que vive entre dois mundos, o carnal e o espiritual. Se for conduzida pelo Espírito Santo, a alma chegará aos pastos verdejantes da presença de Deus. Mas se for conduzida por si mesma ou pelo diabo, ela caminhará para o inferno. Quando Satanás fala com o ser humano, é a mente demoníaca do mal falando com o espírito humano. Aqueles que dão ouvidos a essa voz certamente sofrerão danos. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. A Bíblia diz que o destino do corpo é voltar ao pó, de onde veio, e o destino do espírito do homem é retornar ao Altíssimo, que o emprestou. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Mas e a alma? O destino da alma é escolhido por cada pessoa, mediante as oportunidades de salvação que recebe. A nascente dos desejos. A alma é simbolizada pelo coração, e o coração, segundo a Bíblia, é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ele é a fonte dos desejos mais íntimos de uma pessoa, dos seus hábitos, dos seus sentimentos e das suas emoções. O coração é tão enganoso que mente para o ser humano e oculta a sua maldade de tal forma que a própria pessoa não consegue perceber o que está se passando dentro dela. Somente Deus, na sua infinita onisciência e discernimento, pode revelar as maquinações do coração e ajudar o ser humano a não cair nas suas armadilhas. Enquanto o conselho mundialmente conhecido diz para o ser humano seguir a voz do seu coração, a Bíblia diz que este, além de ser uma fonte de ilusão, é perverso. O coração induz os que o seguem a cometer inúmeros erros, como casamentos equivocados, injustiças, crimes, mentiras, etc. Por isso o Senhor Jesus alertou que do coração é que procedem
todos os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto e os falsos testemunhos e as blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Sendo assim, o coração não é digno de confiança para guiar uma pessoa na tomada de decisões. A única voz capaz de dirigir com segurança os nossos passos é a palavra de Deus. Como alma é igual a coração, podemos dizer que o coração precisa ser salvo de si mesmo. Ele precisa ser transformado. Do contrário, a pessoa viverá em constantes problemas. O coração não é o caminho, a verdade e a vida, mas o Senhor Jesus é. João capítulo 14, versículo 6. Não precisamos de outro mestre e guia, além do seu Santo Espírito. Em vez de seguir o coração, deve mesmo se curvar ao Altíssimo e seguir os seus mandamentos. Daí a importância de guardá-lo dos desejos contrários aos ensinamentos de Deus e protegê-lo das influências do pecado, como ordenam as Escrituras. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se o coração não for conduzido pelo Espírito de Deus e não houver uma vigilância contínua, ele se transformará numa fonte de vaidade, idolatria, ansiedade, cobiça, orgulho e todo tipo de pecado. Quem escolhe fazer do coração o seu líder e pastor está fadado a enganar e ser enganado pelos outros. Portanto, não fundamente as suas decisões e as suas atitudes no que se sente ou deixa de sentir, mas sim no que a palavra de Deus orienta. Quem deseja viver com plenitude de vida agora e até o seu último suspiro, deve proteger o coração de tudo que prejudica a sua fé. Viver a fé é obedecer a Deus e submeter os desejos da própria alma ao controle do Espírito Santo. Alma, coração, vida. Embora a alma não seja algo físico, ela é tão real quanto a existência de Deus. A alma é um ser sobrenatural. Somente a Bíblia elucida os segredos e os mistérios da alma. Só o texto sagrado traz explicações para suas desventuras, vazios e depressões. Na busca para resolver os dramas da alma, as pessoas voltam os seus olhos para os discursos científicos, religiosos, moralistas, simplistas e não consideram que somente o Criador da alma trata e soluciona as questões da alma. Sem a alma não há vida nem coração. Alma, coração e vida são palavras que biblicamente querem dizer a mesma coisa: o ser espiritual e eterno. Apesar de o corpo humano ser considerado o mais importante ser neste mundo, aos olhos de Deus ele é apenas um instrumento da alma. A longevidade aqui não garante vida de qualidade e eterna. Esta só será possível quando a alma estiver submissa ao Espírito e este estiver submisso ao Espírito de Deus. Enquanto isso não acontecer, não haverá felicidade nem vida abundante. E para ensinar o ser humano a lidar com os problemas que constantemente afetam o seu coração, o Criador diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Portanto, precisamos estar atentos aos sentimentos do coração, pois se ele estiver preso a qualquer pessoa ou coisa deste mundo, a pessoa estará fadada ao sofrimento e à dor. De repente, amigo leitor, o seu coração está agarrado aos filhos, ao cônjuge, à família, à reputação, à sua imagem perante a opinião pública, ao dinheiro e etc. Ou talvez o seu coração esteja sobrecarregado de preocupações com as conquistas materiais, com o medo das perdas e com a ansiedade com respeito ao futuro. Há ainda aqueles que têm as suas almas sufocadas pelas experiências ruins que viveram no passado.
e por isso carregam mágoas, tristezas, ódio e sentimento de vingança. E é por nutrir esses maus sentimentos que a vida de muita gente tem sido arruinada. E mesmo que orem, a bênção de Deus fica impedida de chegar. Pois como encher um coração que já está superlotado e transbordante das sujeiras deste mundo? Quem sabe você não é esse tipo de pessoa que foi colocando todos os seus problemas, necessidades, culpas, pecados escondidos, amores proibidos e inquietações dentro do coração. Como o Senhor poderá mudar essa situação? Embora Deus seja o Todo-Poderoso, Ele não pode arrancar este tesouro que você tem dentro de si, porque ele é seu. Você se agarrou e se apegou ao seu mau tesouro, e agora fica difícil se envolver com a nova vida que Deus quer lhe dar. É impossível ser feliz com a alma empilhada de sujeira.